Olá! Educação e Meio Ambiente é o nome de um seminário internacional que reuniu especialistas e autoridades em Poconé, na região do Pantanal, no Mato Grosso. Aqui esteve também presente a WWF, ONG internacionalmente conhecida pela luta ambiental. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Encontros o representante da WWF Brasil no evento, Michael Becker, que é coordenador do programa Cerrado Pantanal. Obrigada por conversar com a gente. Começo lhe perguntando sobre esse desafio, o encontro inteiro discutindo a relação entre educação e meio ambiente num cenário em que o mundo se depara com os riscos trazidos pelo aquecimento global, não é? Qual é o início, qual é a virada de curva? Como é que a gente recomeça? Eu acho que é fundamental o papel da educação nesse processo e o papel da educação muito mais como uma ferramenta de questionamento, de questionar quais são os nossos padrões de vida, quais são os nossos padrões de consumo, porque grande parte desse dilema no qual a gente se encontra, que é exatamente a grande virada ou a grande aceleração desse questionamento e dessa pressão ambiental às mudanças climáticas, são oriundas do nosso padrão de vida, são oriundas do nosso padrão de consumo. Hoje se fala muito nessa crise do consumo global, uma crise em que o mundo percebe que se continuar consumindo da mesma forma que consome, já não tem planeta suficiente, recurso natural suficiente para nos atender nas próximas décadas. Por outro lado, o consumo é a base, por assim dizer, das economias capitalistas que hoje imperam na nossa sociedade. Como reverter esse processo sem quebrar os países, sem deixar as economias carentes de motor? Eu acho que, nesse caso, a gente precisa questionar realmente não o sistema, vamos dizer assim, como um todo, mas questionar, sim, a questão da eficiência do próprio sistema e procurar outras alternativas. Eu acho que, nesse caso, por exemplo, o ganho de eficiência na indústria, o ganho de eficiência, por exemplo, na utilização de outras técnicas, de outra tecnologia, pode trazer, sem dúvida, uma certa diminuição em termos de pressão ambiental. Por exemplo, uma das coisas que deve ser influenciada, obviamente, pela educação, é o questionamento de quanto de água está embutido em cada um dos produtos que nós consumimos. Recentemente, o WWF, como rede, lançou o relatório do Planeta Vivo, e lá se tenta explicitar exatamente esse balanço entre a biocapacidade, ou seja, os recursos naturais, e tudo aquilo que se consome, ou tudo que se produz, que é a pegada ecológica. E aí ficou evidente que, nesse caso, por exemplo, do nosso cafezinho do dia a dia, né, que para cada café a gente precisa de 140 litros de água. Então, 140 litros de água, eles estão espalhados em toda a cadeia produtiva do café. Não é? Então, aí a gente pode falar assim, bom, você perguntou da economia, não é? Então, não está se falando para todo mundo não consumir café mais? Não, não é essa a solução. Todo mundo vai continuar consumindo o seu café. Mas é necessário realmente que se consumam 140 litros de água para uma xícara, onde podemos poupar esse recurso tão vital ao longo da cadeia produtiva do café. Não é? Então, chegou-se a essa conclusão? Existe um caminho economicamente interessante, viável para fazê-lo? Sim, existe um caminho economicamente interessante. Recentemente, eu até tive acesso à informação que existe um produtor paulista que já reduz, por exemplo, o uso de consumo de água, reutilizando a água no processo de lavagem do café, e assim você reduz. E aí você pode, sem dúvida, até abrir outras oportunidades. Por exemplo, incentivando exatamente essas consultorias que prestam serviço na questão de eficiência de uso de recursos naturais. Você acha que esses selos que anunciam um produto verde, um produto que consome menos água, um produto ecologicamente consciente, hoje são uma tendência de bom negócio? Eu acho que sim, a questão
do consumo ambientalmente correto. Isso está entrando cada vez mais nas corporações. As corporações, eu acho que estão ficando bastante conscientes desse problema, e não só por uma questão de marketing verde, mas também pelo fato realmente de estarem cientes que são consumidoras de recursos naturais e que, ao final das contas, o seu próprio sistema produtivo depende essencialmente desse recurso natural. Ou seja, se continuarmos também no mesmo padrão de consumo, pode-se questionar até que ponto teremos realmente, então, produtos a serem vendidos. Porque toda a essência também da economia se baseia no capital natural, ou seja, em bom solo, agricultura brasileira, em um clima estável, agricultura brasileira. Então, se a gente tirar todos esses elementos que tornam o nosso ambiente aqui, pelo menos também no Brasil, tão produtivo como ele a gente estaria cortando praticamente na própria carne e tirando essa vantagem competitiva, por exemplo, que o Brasil tem logo no agronegócio. Como é que você situa o Brasil em relação à política desenvolvida no mundo como um todo? A gente vê muitos encontros internacionais que tratam sobre o tema. Em geral, são os países mais ricos, muitas vezes os mais resistentes a se comprometer com ações de mudança ou de novas exigências no setor ambiental. E o Brasil, muitas vezes, tem se colocado, pelo menos de uma forma mais enfática, nesses seminários, o que não significa que internamente essa execução vem sendo feita. Qual a sua avaliação? Eu acho que o Brasil tem avançado bastante também nesse debate na arena internacional. Eu acho que, sem dúvida, as exigências e mesmo os debates, por exemplo, na última COP em Nagoya, na Conferência das Partes de Biodiversidade no Japão, foi um elemento que acelerou esse debate internacional, mas realmente vamos dizer assim, a adequação desses acordos internacionais no Brasil muitas vezes demora ainda, e muitas vezes, obviamente, os acordos internacionais, quando você for ver a realidade nacional, tem que ser adequados, né? E essa adequação eu acho que ainda se faz necessária e se deve acelerar. Na discussão, eu acho que internacional do Brasil com os outros países e as exigências dos outros países quanto ao Brasil, eu acho que o Brasil está realmente numa posição privilegiada, tem uma biocapacidade e tem uma riqueza em biodiversidade imensa, e sem dúvida pode e deve também exigir vamos dizer assim, essa compensação. Por outro lado, quer dizer, todos aqueles que exigem também vem a carga da responsabilidade de cumprir, então, com as exigências ou com os acordos internacionais. E eu acho que, nesse caso, o Brasil também tem ainda muito a colocar no debate e fazer realmente essa defesa também de estar sendo um protagonista nesses acordos internacionais. A gente vê muito, ou pelo menos tem a sensação de que no mundo o principal debate diz respeito à preservação das florestas, quando se trata do Brasil, ou dos grandes biossistemas presentes no Brasil. E, no entanto, quando a gente fala de educação e meio ambiente, a gente vê que saneamento básico no Brasil ainda não é um serviço disponível para a maior parte da sociedade brasileira. E isso tem um impacto sobre rios, sobre bacias, sobre terras, talvez até maiores, impactos maiores do que o que a gente vê em pequenas ações ou que dizem respeito à preservação desse ou daquele projeto ambiental. Como é que você vê a atuação? Como é que atua a WWF nesse sentido? Não, acho que nesse sentido a gente vem, obviamente, que a missão do WWF por um viés de preservação, de conservação da natureza, mas é claro para o WWF também que a gente precisa fazer essa conservação sempre considerando o fator social. E no caso do saneamento, obviamente, isso é bastante importante.
Nas discussões que temos, por exemplo, em gestão de recursos hídricos, em estabelecimento da Lei Nacional de Recursos Hídricos e a implementação, por exemplo, de comitês de bacia, é um fator primordial que o saneamento também faça parte de uma boa gestão da bacia hidrográfica como um todo. Então, nesse caso, isso não traz somente para o WWF uma vantagem em termos de proteção dos ecossistemas aquáticos, mas isso traz também, sem dúvida, uma vantagem social, um ganho social bastante grande quanto ao saneamento. Você diria que está aí o nosso calcanhar de Aquiles, ou no Brasil temos outros grandes calcanhares ainda descobertos? Não, eu acho que, sem dúvida, a questão do saneamento é uma questão importante em questões de proteção dos recursos hídricos. Acho que é primordial também se pensar nisso, mas talvez até uma tarefa talvez um pouco inglória, porque são investimentos grandes, são investimentos muitas vezes invisíveis, não é? Que não trazem uma vantagem imediata, essa vantagem mais de longo prazo, e que devem ser passadas também de governo a governo, não é? Então, acho que se o Brasil realmente investisse nessa área, sem dúvida, em termos de recursos hídricos, seria uma ótima solução. Mas outras questões que têm impacto com o meio ambiente, e nem sempre, vamos dizer assim, se vê a relação tão direta, por exemplo, uma melhoria essencial em infraestrutura no Brasil. Não é? Quer dizer, você melhorando a infraestrutura no Brasil, você tem melhor eficiência, por exemplo, no sistema agrícola do país, você tem menos perdas. Por exemplo, a questão aqui, a gente está no Mato Grosso, né? Sem dúvida nenhum grande agricultor do ramo da soja vai duvidar que existe talvez um déficit de silos aqui no estado, não é? Então, sem dúvida, isso poderia aumentar, por exemplo, a eficiência da agricultura brasileira e diminuir indiretamente a pressão sobre uma expansão em novas áreas, sobre uma pressão sobre as áreas florestais do estado. Ou seja, desenvolvimento de infraestrutura e desenvolvimento sustentável não são assuntos incompatíveis? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não são assuntos incompatíveis, e eu acho que a gente tem que superar um pouco essa discussão que se vê o meio ambiente como um inimigo, um empecilho ao desenvolvimento. Eu acho que muitas vezes esse talvez seja um discurso mais simplista, seja um discurso mais fácil, porque se a gente for olhar direito, existem sem dúvida muitos ganhos, muitas perdas na eficiência do próprio sistema produtivo, que poderiam sem dúvida tirar muito a questão de uma pressão negativa sobre o meio ambiente. Mas eu acho que tendo a questão de mudanças climáticas e tendo também a questão do aumento populacional global em mente, vai chegar ao ponto também que esse ganho de eficiência vai chegar ao certo limite. Ou seja, aí a gente vai ter que pensar realmente numa mudança mais radical em termos de consumo. Porque, no final das contas, sem dúvida, existem muitos planos de talvez colonizar um outro planeta, mas eu acho que ainda estamos longe disso, não é? Então, a gente precisa realmente fazer uma boa gestão dos recursos naturais que temos no planeta, que sem dúvida é único. Um dos grandes pontos quando se diz respeito ao crescimento de infraestrutura no país é a questão da energia. Energia, se possível, renovável, se possível, limpa, mas energia que seja volumosa o suficiente para mover vetores econômicos. Uma coisa é a energia solar, que pode abastecer residências, mas dificilmente será capaz de ajudar a desenvolvimento industrial ou ser feita uma energia eólica no sentido de mover grandes parques econômicos. Qual é o caminho para o Brasil? O Brasil tem apostado muito em hidrelétricas, algumas com recentes e criticados projetos, ou polêmicos do ponto de vista. A posição desenvolvida pela ONG para a qual você trabalha, o Brasil deve seguir nesse rumo? Eu acho que na discussão de mudanças climáticas a nível global, a energia elétrica, sem dúvida, apresenta uma alternativa. Mas eu acho que a hidrelétrica apresenta uma alternativa. Ela sem dúvida gera ou
assim, pode gerar a nível global também menos impactos do que, por exemplo, as termoelétricas, só que eu acho que ainda é imatura a discussão sobre uma diversificação da matriz energética do país. Tem outras soluções que o Brasil não está usando, tem outras soluções, eu acho que o Brasil não está usando e existem, sem dúvidas, talvez, vamos dizer assim, alguns cálculos e algumas premissas que estão sendo postas nessa discussão, que são decisões também tomadas, e essas mesmas decisões podem ser tomadas, por exemplo, para realmente alternativas energéticas mais interessantes. Se a gente, por exemplo, realmente fizesse um grande esforço, não sei, citando um exemplo prático, talvez, da Minha Casa Minha Vida, né? Então, sem dúvida, se a gente, em cada um dessas moradias, investisse numa energia renovável, investisse em painéis solares, mesmo só para o aquecimento solar, o aquecimento de água, o quanto que a gente não estaria economizando. E, sem dúvida, isso faz uma pequena parte do financiamento da obra como um todo. Não é? E eu acho que isso depende muito mais de uma vontade política realmente para isso que seja implementado, do que necessariamente de uma fragilidade econômica que está sendo, assim, relevada num investimento que, sem dúvida, vai ser um pouquinho maior. Ou seja, essas alternativas eu acho que o Brasil ainda não está explorando em sua total potencialidade. E aí eu acredito sim que, por exemplo, se abririam também novas possibilidades na economia, não é? Quer dizer, novas possibilidades em empresas que poderiam, por exemplo, construir esse tipo de instalação, que podiam fazer a manutenção desse tipo de instalação. Ou desenvolvimento de tecnologia para essa área. Então são coisas, eu acho que a gente não está explorando ainda todo o potencial e a riqueza que se apresenta no Brasil para esse tipo de discussão. E na questão das hidrelétricas, sem dúvida, existe, eu acho que o potencial no Brasil, mas a gente também não pode tornar todos os rios, ou deixar todos os rios com barragens, né? Porque aí você elimina praticamente uma proteção também dos ecossistemas aquáticos. Então, acho que esse tipo de balanço, esse tipo de discussão ainda não está sendo feita e muitas vezes se parte, como foi dito aqui, eu acho que também no seminário, para uma solução mais simples, para uma solução padrão, e eu acho que é esse também o grande papel da educação nesse sentido para o meio ambiente, da gente sempre questionar. Ou seja, bom, é essa realmente a solução? É essa a única solução? Não existe mais nenhuma outra solução? Como podemos otimizar, por exemplo, o processo de distribuição e de redes de distribuição no Brasil, para que a gente não precise construir necessariamente uma grande usina e possa diversificar mais as fontes. Ou seja, combater o desperdício como primeira tarefa ecológica. Combater o desperdício, melhorar a otimização do próprio sistema, por exemplo, de distribuição. Eu acho que existem várias alternativas que podem ser feitas, ou direcionamentos que podem ser tomados também estratégicos, que não necessariamente partem de uma única solução, que é, bom, então vamos construir hidrelétricas. Eu acho que esse, sem dúvida, é um caminho, é uma solução, mas não a única. Michel, você coordena o programa Cerrado Pantanal. Que programa é esse e como você situa esse ecossistema dentro da realidade brasileira, a importância que ele tem? Eu acho que o Cerrado e o Pantanal são dois biomas, a gente está trabalhando eles agora como um bioma só. O Pantanal, acho que tem uma característica peculiar, é a maior zona úmida do mundo continental, então é realmente um paraíso. A gente está aqui em Poconé podendo presenciar isso um pouco. Ele vive realmente do pulso hidrológico, ou seja, do pulso hídrico, ou seja, da periodicidade das cheias e das secas. Isso que caracteriza o Pantanal, e ele é muito influenciado pelo que acontece em suas cabeceiras. Ou seja, a fragilidade do Pantanal vem exatamente daquilo que acontece no Cerrado, em suas cabeceiras, onde existe uma grande expansão da agricultura, do agronegócio.
Então, nesse caso, a gente tem essa ligação do Cerrado e do Pantanal exatamente e pela hidrologia, ou seja, tudo que acontece rio acima, que é o Cerrado, vai ter impacto rio abaixo, onde está o Pantanal. E para essas duas regiões vale que, sem dúvida, o agronegócio é um motor de expansão, é um motor de ocupação de solo. Então, essa é uma das questões que nos preocupa bastante, como essa expansão está sendo realizada e se a gente pode também melhorar as práticas agrícolas nessa região. Porque a gente precisa lembrar que o Cerrado também é o berço de grandes bacias hidrográficas no país, não é? Então, a sua importância também como o berço das águas é essencial. Então, tratar, por exemplo, de erosão, de problemas de erosão e problemas de uso de águas de aquíferos é bastante importante para o Cerrado. E fazendo isso com a agricultura, não contra a agricultura, eu acho que isso que é o essencial que o WWF quer atingir nessas duas regiões. A gente viu recentemente essas regiões sofrerem por grandes períodos de seca, muitos incêndios naturais, devastaram grande parte desses biomas tão especiais. É já consequência do aquecimento global, sem dúvida? Não, acho que esses eventos extremos, a frequência desses eventos extremos, com a mudança global, isso vai aumentar. Então, essa questão realmente está ligada a essa mudança global que a gente está presenciando. Sem dúvida, o problema vai ser exatamente esse aumento de frequência que todo mundo está prevendo. E quanto, vamos dizer assim, o próprio bioma, o próprio cerrado pode aguentar, por exemplo, essas queimadas, não é? Quer dizer, sem dúvida, grandes queimadas, o bioma ele pode suportar se elas ocorrerem a cada 5, 6 anos. Mas se elas ocorrerem realmente anualmente, se for a toda a época de estiagem ocorrerem essas grandes queimadas, você vai mudar muito da característica do cerrado e perdendo, então, certa biodiversidade também. E afetando a saúde de quem vive por lá, né? E afetando a saúde de quem vive por lá. Então, a gente pode ver isso, a gente teve o problema também, falando de saúde, teve o problema em Cuiabá, o problema em Corumbá, o pessoal estava realmente se queixando da fumaça. Mas eu acho que para o bioma também vai ter uma grande perda em termos de biodiversidade, porque esse impacto regular vai ser difícil o cerrado amortizar, por assim dizer. E eu acredito também que essas questões, por exemplo, graves de estiagem, ou talvez até de grandes chuvas, quer dizer, com uma força maior, com uma intensidade maior, podem também afetar em grande parte a agricultura. Tá? Então a gente não está falando só de um impacto também de mudanças climáticas que podem vir a afetar a biodiversidade. Quer dizer, esse mesmo efeito vai ser sentido também pela agricultura e sem dúvida existem N possibilidades de minimizar isso, mas a agricultura e o celeiro do país que está no Cerrado também vai sentir os impactos de mudanças climáticas. Ou seja, esse discurso de que agronegócio está de um lado, ambientalistas do outro, antigo, já passou. Não, hoje está todo mundo convergindo para buscar uma solução. Eu acho que esse discurso realmente é um discurso bastante simples e a gente sabe que talvez o mundo, a gente gostaria, mas o mundo não é tão simples assim. Esse discurso, eu acho que do meu ponto de vista, da WWF, que trabalha também com o setor, está ultrapassado. A gente precisa entender que a gente divide o meio ambiente, onde tantos ambientalistas como o agronegócio se preocupam, e que nós dependemos realmente dos recursos naturais. Aquilo que o Washington Novaes declarou também hoje de manhã, a agricultura depende de um bom solo, a agricultura depende também de um clima estável.
não é? A agricultura, sem dúvida, também depende, por exemplo, que seja feita a polinização. Então, são todos serviços ecossistêmicos que dão insumo ao próprio agronegócio, à própria agricultura. Ou seja, ela não se pode também dizer que está assim, isolada numa redoma de vidro e todo o resto que está acontecendo no mundo nunca vai afetá-la, porque esse não é o fato. E aí, obviamente, existem um diálogo mais próximo a alguns setores e existe um diálogo mais distante, mas em aproximação a outros, isso é claro. E aí a gente precisa, obviamente, também ver que o agronegócio também é um mundo à parte, não é? Quer dizer, tem uma diversidade enorme dentro do agronegócio e existem, obviamente, também agricultores que estão na ponta nessa questão de boas práticas agrícolas, principalmente na questão também de perdas, aumento de eficiência, mas existem também agricultores que precisam realmente de uma assistência técnica muito mais forte para minimizar esses impactos. Para finalizar, eu te pergunto sobre as futuras gerações. Essa geração de crianças que está hoje nas escolas vem crescendo com discussões sobre o meio ambiente, como os produtos verdes em crescimento, esses selos que dão garantia de alguns produtos mais ecológicos ou mais conscientes do que outros. Você imagina que, nesse sentido, essa geração, em pouco tempo, é uma geração melhor educada do ponto de vista ambiental? Temos esperança com o que está sendo desenvolvido? Eu acho que, sem dúvida, a educação nas escolas vai aumentar essa consciência, mas pela pressão que eu acho que a humanidade também está sofrendo em termos de mudanças climáticas, em termos dessa discussão realmente planetária, faz-se realmente necessário que essa educação ambiental seja realmente internalizada pelos tomadores de decisão. A gente vê hoje as crianças educando os pais muitas vezes, né? Exatamente, mas quem depois toma a decisão na compra, na gôndola, né, do produto verde, não é a criança, é o pai. Então, eu acho que é essencial realmente que cada um de nós esteja ciente que a educação ambiental não pode ser vista só e somente exatamente dentro da sala de aula, mas tem que ser vista também ampliada para uma educação que parte também para uma educação do consumidor, do cidadão, para que ele entenda que nas suas decisões diárias ele está tomando decisões também que favoreçam mais ou menos a proteção ambiental. Muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste encontro com o coordenador do programa Cerrado Pantanal, Michael Becker, da WWF Brasil, daqui de Poconé, onde aconteceu o Seminário Internacional Educação e Meio Ambiente. Poconé fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital do Mato Grosso, Cuiabá, em pleno Pantanal mato-grossense. Até a próxima.